Professor, tem alguma relação entre mistério, mito, fábula, conto e história? Sim. Vamos por partes. Eu gosto muito do meu amigo Jack Stripador, faz tudo por pedaços, devagar. Vamos lá. Em primeiro lugar, a linguagem moderna, ela é uma linguagem, infelizmente, eu diria, não exatamente prostituída, mas ela é secularizada, né? Tudo que você vê, quando você estuda o grego antigo, você vê uma linguagem, principalmente antes do V século, você vê uma linguagem absolutamente mítica, mágica e religiosa. Exemplo, entusiasmo, a palavra é grega. Entusiasmo, está depois do entusiasmado, a palavra entusiasmos em grego. Esse é o significado do grego moderno. O grego antigo é Entheos, o Deus que te adentra e te abre as portas. Olha que diferença de significação. Mas veja que este é um significado comportamental. Ele indica uma atitude, uma postura e um comportamento para que você possa, como dizemos na modernidade, as musas me inspiraram, baixou o espírito, o que você quiser. Mas é uma intervenção do sobrenatural sobre você. No moderno, entusiasmo quer dizer que você está entusiasmado, acabou. É uma linguagem meramente secular, meramente material, pobreza, né? Que nós devemos. A mesma coisa vai para mito, lenda, fábula, etc. Essas linguagens são latinas e são de um período de degeneração do mítico em seu significado original. Da mesma maneira que mito se transformou em associação de mentira, lendas, fábulas, são mitos, sabe? Eu já escutei lá na USP uma turminha falando, não, mito é uma fala, é uma descrição, tirou de todo o seu significado, toda a sua força. Reduziu tudo ao materialismo científico, né? Agradeço o iluminismo, né? O Joseph Campbell, numa palestra magistral que eu assisti, ele disse, eu não sei se a renascença foi realmente a renascença ou foi a reburrença, porque nós tomamos toda a sabedoria antiga, a beleza dela, e transformamos ela em algo pictórico. Capela Sistina, por exemplo, é lindo, mas é meramente pictórico. Perde o seu significado e perde a provocação de você alterar o seu comportamento em função disso. Mas, professor, independente disso, as fábulas ou as histórias infantis ou os contos, eles têm essa função, na determinada época que surgiram, também de identificar o ser humano com o seu mito? Sim, tentaram, muitos tentaram, e alguns são maravilhosos. Até hoje, o Chapeuzinho Vermelho é uma coisa encantadora. Eu adorava minha avó contar. O Lobo Mau e os Três Porquinhos. É tudo muito... É uma parábola, na verdade. Acho que a palavra correta é parar. Toda essa é a função, a palavra grega, paravolos, te levar à frente, te abrir portas e reflexões. E nesse sentido, são encantadores. Okay. A Branca de Neve, os Sete Anões, a Bruxa Má, o Belo, sabe? Tudo isso é inesquecível para nós. E é condutor das almas. Ok. Na história grega, nós temos os mistérios, Eleusis, por exemplo. Qual que é a importância, portanto, dos mistérios na formação do ser humano? Então, novamente, posso fazer uma viagem no tempo, rapidamente. A formação do ser humano hoje perdeu o seu mistério. Você vai para a escola para passar no vestibular. E aquilo lá que a gente escuta, né? Meu filho vai fazer uma profissão, vai dar dinheiro, né? Vai na escola boa porque vai aprender a profissão. É isso que interessa, mais nada. A arte de viver e amar, que era o essencial da paideia, da educação do homem arcaico, desapareceu. A mais elevada e evoluída forma de educação está jogada no limbo na história da humanidade. Não existe educação mais bela. O próprio Aristóteles dizia, né? Não existe caminho mais belo do que um homem educado. E lhe perguntaram o que é homem educado. É aquele que aprendeu a arte de viver e aprendeu a arte de amar. Nada mais do que isso foi esquecido. Então, quando nós retomamos essa questão de mistérios, nós entendemos que é rápido, mas é bom falar sobre isso.
isso. A criança ia para a escola entre os 5 e 6 anos. O que era a escola? 12 pais escolhiam um mestre, que não podia ter menos de 40 anos, homem ou mulher, as pais iam ser famoso de mestre, e que ia cuidar dessas crianças durante 15 anos. E os pais não deixavam de faltar absolutamente nada. Ele não podia trabalhar, fazer outra coisa se não pudesse as crianças. O que ele ia fazer com elas? Ia lhes dar o primeiro passo da paideia, a coragem de ser verdadeiro e assim se expressar. Ou seja, Sócrates dizia, para conhecimento temos a vida toda, mas para ensinar a arte de ser verdadeiro e assim se expressar temos muito pouco tempo, porque a covardia e a mentira se instalam e nunca mais nós a extirparemos. E assim é a educação nossa de hoje. A primeira coisa que a criança aprende na escola é mentir, se já não aprendeu em casa. Quando a mãe fala, mãe, telefone para você, manda dizer que eu não estou. Ó, minha mãe mandou dizer que não está. É clássico isso, né? Agora é o celular. Agora que o celular já deixa falar, né? Quer dizer, segunda etapa, conhecimento de si e do outro, que é chamada de psicagogia, condição da psique. Temos pedagogia, a arte de ser ético, que é isso que eu acabei de dizer, a segunda parte. Então, o que nós temos aqui como grande desafio? A terceira parte. As escolas dos mistérios. Essa primeira parte durava até os 12, 13 anos. Interessante que ela só podia aprender a escrever depois dos 13. Porque é também pouco importante. Importante mesmo era ser verdadeiro. Muito mais do que aprender a escrever, embora seja necessário depois. Mas isso fica para depois, não tem pressa. Primeiro aprender a ser verdadeiro. Depois então vinha a psicagogia, a condução da psique. Como eu conduzia o Pedros, pedagogia até os falamos, conduzia a criança para a arte de conhecer a si e ao outro. E até os 28 anos. Aí vinha a mistagogia, conhecimento dos deuses. Agora sim, era opcional. As 2 primeiras partes eram obrigatórias de educação. Isso é verdadeira educação continuada, hein? E não essa palhaçada que nós temos hoje. Se quisesse, poderia entrar nas escolas dos mistérios e teria que passar pelas provas que eu disse para vocês. De acusmático, dos 28 aos 40. Aí seria consagrado como um mistério, realmente. Essa é a educação continuada de verdade. Sabe-se que aproximadamente 40% da população, ou mais de um terço, ateniense, tebana, etc., se dedicava às escolas dos mistérios. Professor, mas hoje... E durava, desculpa, só isso, até os 60 anos. Mas independente disso hoje, o senhor acha possível a pessoa viver sem mistério? Para mim não é. Aquilo que não existe, que você não me explica, é o mistério. E a gente tem esse mistério ainda hoje em vários pontos da nossa existência. Sim, para você que é uma iluminada, né? Que eu diria, infelizmente, nós estamos numa situação onde o mistério mesmo, eu ganhei na loteria, eu ganhei e estou bonito, acabou. Esse é o meu mistério da vida, isso é para a imensa maioria, a realidade. Mas você acha que a pessoa não tem aquela angústia de querer entender algo que a gente ainda não entende, compreender a existência, a morte, a vida? Mônica, se assim fosse, o seu instituto, que é maravilhoso, estaria lotado fazendo fila. Tá? E você sabe quão poucos são os iluminados que o frequentam. Então, vamos mudar uma pergunta para a ciência. Mesmo na ciência hoje, aquilo que você não consegue explicar ainda é um mistério. Não há dúvida. Mas para a ciência, se ela é materialista, iluminista, ela diz, daqui a pouco eu descubro. Pois eu não escutei de um médico, que eu não vou citar lá, acho que não é o caso, mas já escutei de vários, disse, não, é questão de tempo, que nós vamos descobrir a imortalidade, nós vamos descobrir como não morrer. A ciência vai chegar até lá. Diz, coitado dele, né? Perdoai o senhor, ele não sabe o que disse. Foi isso, a minha conversa, eu não falei nada. Então, isso é a visão popularesca, que infelizmente muitos cientistas também têm. A ciência é a primeira falácia, fonte da verdade. Não é. A ciência é um instrumento de utilidade. A verdade pertence ao cosmos, isso sim é mistério. Segundo, que existe esta visão materialista que domina o mundo ocidental e agora também o mundo oriental. Entende? Não há uma espiritualidade.
Existe sim o Botox. Maravilha. Eu vou estar com 60, vou estar com cara de 30, eu vou estar botoxado. Existe a lipo. É essa. Este é o sono de consumo. Esta é a realidade que nós temos que enfrentar. Isso para os que podem. Agora, para os que não podem, nós estamos no Brasil, cuja realidade, olha, eu não tenho nada de socialista, nem de direita nem de esquerda, eu abomino tudo isso. Eu sou um aristocrata do espírito, tá? E eu vejo que 85% da população brasileira pratica o milagre brasileiro. Sabe qual é o milagre brasileiro? Sobreviver com salário mínimo. E sabe o que essa gente faz? Eu vejo com a minha empregada, pelos pessoal no prédio, perdem de 3 a 4 horas por dia na condução. Só na condução. Como é que você espera lucidez dessa gente? Não tem como. Para ir lucidez, ainda fico admirado. E me tiro o chapéu quando entro num boteco, eu vejo aquele cara que pejorativamente chama ele de baiano, ele deve se orgulhar, porque o baiano é um cara mítico, por excelência, a última terra mítica do Brasil é da Bahia. Ele está lá tomando sua pinguinha, falando de futebol e mulher, e está feliz da vida. Eu tiro o chapéu. Já é o mistério da alegria, né? Nossa, esse pratica o entusiasmo no sentido arcaico. Eu tiro o chapéu. Porque eu tenho gente da classe média, ou gente que tem mais pessoas que às vezes não tem uma angústia eterna. Esse é o mistério. Angústia, depressão, está de mal com a vida. Isto sim. Agora, lucidez, desculpe, é raro. Gosto de repetir aquilo que falei agora há pouco de Leonardo da Vinci, quando ele perguntava como que você saiu, no fim da vida dele, tão iluminado, ele disse, é um mistério da existência isso, é o nascer iluminado. Muito poucos nascem iluminados, eu fui um privilegiado. E como é possível alcançar a iluminação? Então, lhe perguntou aquele que eu entrevistava, disse, alguns poucos alcançam com a ajuda de mestres, de verdade. A imensa maioria jamais. Sinto muito. É implacável, mas esta é a realidade. Nós temos um mistério muito interessante que é chamado sede. O senhor está com sede, professor? Eu agradeço. Obrigado. Que boa ideia. Uma água. Sabe por que eu aceito? Porque eu ainda não passei no concurso para Deus. Então eu preciso beber, eu preciso com gás, comer. Por enquanto. Por enquanto. Sabe que eu estou há 74 anos prestando concurso. Eu já estou na fila dos excedentes. Porque todo ano eu sou reprovado. Então, excelente. Então, vamos aplacar a sede. Eu vou aplacar a sede como mortais por enquanto. Vamos aplacar a sede. Obrigado. Está ótimo. Muito bem. Presente de Poseidon, né? É, Presente de Poseidon.